Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Raiz. E finalmente são conhecidos os 26 jogadores convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano. O técnico Carlo Ancelotti, há pouco no Rio de Janeiro, anunciou a lista. Não fugiu muito daquilo que se especulava em relação aos jogadores que poderiam compor esta relação, mas alguns aspectos chamaram a atenção. A presença do Neymar, por exemplo, talvez seja não sei se a mais polêmica, mas a que mais causou discussões nos últimos tempos, entre aqueles que defendiam a sua presença e aqueles que achavam que Neymar não poderia estar na Copa do Mundo. Por aquilo que vem jogando o Neymar nos últimos anos, desde o futebol árabe e inclusive no seu retorno ao futebol brasileiro, ele não teria condições de estar nesta lista de convocados, seguramente. Ele está ali porque o Neymar não representa apenas a si próprio. O Neymar é uma espécie de instituição, uma representação do futebol brasileiro, e o torcedor tem na memória muito viva aquilo que o Neymar já foi, mas ele não é mais. E tem também, sem dúvida nenhuma, o fato de que houve muita pressão pela presença dele nessa lista, pelo menos nas últimas semanas. Então não é tão surpresa assim que o Carlo Ancelotti tenha convocado ele. Mas é preciso, evidentemente, reconhecer que um jogador do talento e da qualidade do Neymar pode sim, se ele quiser, se ele estiver disposto, ajudar e muito a seleção brasileira nessa disputa da Copa do Mundo. A questão é saber se ele tem essa disposição ou se ele vai ter o mesmo comportamento que está tendo, que coloca a figura dele acima de qualquer coisa. Bom, é trabalho para o Carlo Ancelotti. Outro aspecto que chamou a atenção: o atacante João Pedro, que joga na Premier League, é um jogador que esteve muito presente nas convocações preparatórias, é um jogador goleador na Premier League, o futebol inglês, e ficou de fora da lista. Esse aspecto chamou a atenção porque ele era convocado para as eliminatórias, para os amistosos, e agora foi preterido em favor de jogadores que nem eram tão lembrados. Essa é uma questão que Carlo Ancelotti seguramente vai ter que explicar, não só como fez hoje durante o período pós-convocação, mas por mais tempo ainda a ausência do João Pedro. O outro aspecto, a presença do Everton. O Everton, que é um jogador que foi dispensado pelo Palmeiras, acabou vindo para o Grêmio. Até o mês passado ele era questionado, inclusive no Grêmio, mas agora se mostra um jogador afirmado, se mostra um jogador imprescindível para o Grêmio. E me parece que Ancelotti se preocupou muito mais com a questão da experiência, coisa que Hugo Souza e o Bento, que joga no futebol árabe, não poderiam entregar para o técnico Ancelotti. Então ele leva o Everton porque, bom, se der um problema com o Alisson e Ederson, ele tem pelo menos um jogador bastante experiente e muito rodado. Agora, talvez a grande questão que o técnico terá que resolver são as laterais do Brasil. Olha, a lista de nomes convocados para as laterais demonstra claramente que esse é o grande calcanhar de Aquiles da seleção brasileira e o grande problema que o técnico terá para montar o time. Uma coisa é a convocação, outra coisa é o time que será montado para a disputa dos jogos, o time base, o time principal. E as laterais seguramente são o grande problema. Está aí uma grande tarefa para o Ancelotti resolver nesse período de preparação até o início da Copa do Mundo. De qualquer forma, é o que temos, talvez um ou outro jogador, seguramente, como é o caso do João Pedro, poderia estar nessa lista? Sim, sem dúvida. Em todas as convocações foi assim. Mas é aquilo que está próximo, pelo menos, daquilo que temos de melhor, e agora é só torcida para que o Ancelotti, com toda a sua experiência e capacidade, possa fazer este grupo de 26 jogadores se transformar num time competitivo e capaz de brigar pela Copa do Mundo de 2026.